Olá! Hoje vamos mergulhar numa experiência que infelizmente muitos conhecem bem, mas sobre a qual se fala pouco. Aquela jornada emocional de uma procura de emprego que se arrasta e como é que aos poucos ela nos pode fazer sentir mais pequenos, menos valiosos. E a grande questão que temos de colocar é mesmo esta: quando os meses vão passando e não aparece nada, o que é que se perde mesmo no fundo? A resposta, garanto, se calhar não é aquela que estão a pensar. Bem, no início é quase sempre a mesma história, não é? Começa tudo com uma grande onda de otimismo, há aquela sensação de um novo começo, de que há um mundo de possibilidades à nossa espera. É aquela primeira fase em que a energia está lá no topo. O currículo é afinado até o último detalhe, disparam-se candidaturas para todo o lado e há uma confiança genuína, quase palpável, de que a oportunidade certa está mesmo ao virar da esquina. É uma fase de pura ação e muita esperança. Pois, mas depois entra em cena o fator tempo. E o tempo, bem, o tempo tem esta maneira subtil de ir minando essa energia toda com que começamos. As semanas transformam-se em meses e de repente a perspectiva já não é a mesma. E o que vemos aqui é basicamente o mapa desta descida. Começa-se com energia, como vimos, mas depois instala-se a dúvida. Aquele silêncio do outro lado começa a ser ensurdecedor. E por fim vem a retração. É aqui que se começa a baixar a fasquia, a concorrer a empregos abaixo das nossas qualificações, a pedir menos dinheiro, a pedir menos de nós. E é precisamente aqui que mora o perigo. Reparem, não é o mercado que nos diminui, é a nossa própria percepção de valor que começa a escolher. Começamos a sentir-nos literalmente mais pequenos. Ok, mas e se estivermos a olhar para isto tudo da forma errada? E se aquilo que realmente estamos a perder não for o mais importante? Vamos pensar nisto. E esta é a ideia-chave de tudo. Olhem bem para isto. O que é que não se perde? O talento, as competências, a experiência, o nosso núcleo duro profissional, isso fica, está intacto. O que se perde são as coisas externas. A referência a ter um cargo, a validação de um chefe, o ritmo do dia a dia. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. A falta de feedback, de validação, de uma rotina, faz-nos perder o nosso ponto de referência interno. Deixamos de saber quanto valemos. É uma mudança de percepção, atenção, não de capacidade. Certo, já percebemos o que acontece por dentro. Agora vamos ver como é que este sentimento se projeta para fora. E mais importante, como é que ele é visto por quem está do outro lado da mesa numa entrevista. É que esta sensação de encolhimento não é nada invisível. Pelo contrário, manifesta-se em tudo. Na nossa postura, que fica mais curvada, mais defensiva, no tom de voz, que perde força, na energia geral que projetamos e até na maneira como respondemos às perguntas, com menos certeza. E esta é a parte mais importante. A pessoa que nos está a entrevistar não conhece o nosso historial. Os meses de frustração não faz a mínima ideia. O que essa pessoa vê é o nosso posicionamento naquele preciso instante. Vê como nos apresentamos e nos valorizamos ali à sua frente. E se a nossa comunicação passa a ideia de que estamos a pedir uma oportunidade, quase a suplicar por um favor, a batalha está perdida antes de sequer ter começado. Isto sinaliza fraqueza e desvalorização logo à partida. Ok. O cenário pode parecer complicado, mas então, como é que se quebra este ciclo? A solução passa por uma coisa muito poderosa: construir e assumir o controle de uma nova narrativa. Vejam só a diferença abismal entre estas duas frases. De um lado, estou à procura de qualquer coisa. Isto grita desespero. Do outro, tenho sido seletivo, à procura de me alinhar com o desafio certo. Uau! Isto é outra conversa. Isto transmite intenção, critério e, acima de tudo, autoconfiança. E o mais incrível nisto tudo é que os factos são exatamente os mesmos. O período de desemprego aconteceu. O que muda de forma radical é a história que se conta à volta desse facto. É uma mudança de perspectiva, não de realidade. Então isso, o grande conselho é este. É absolutamente fundamental proteger a nossa identidade profissional. Um período de paragem é só isso, um período. Não define o valor, a competência ou o potencial de uma carreira inteira. E para fechar, esta frase resume tudo na perfeição. O que as empresas procuram não é alguém diminuído pela sua jornada, mas sim alguém que tenha clareza. Clareza sobre o seu próprio valor e sobre aquilo que tem para oferecer. E assim, fica esta reflexão. Independentemente da situação em que cada um se encontre, a forma como nos apresentamos ao mundo conta uma história. A questão é: estamos a controlar essa narrativa ou estamos a deixar que as circunstâncias a ditem por nós?